Pessoal, boa tarde. Eu sou Claudio, diretor de Relações Acadêmicas da BINC, e hoje estamos recebendo aqui no podcast da BINC a visita do Maurício Sarmanho, da iTech. Maurício, é um prazer receber você aqui no stand da BINC e falar um pouquinho dessa loucura de IoT, de como é que esse mercado está funcionando e a iTech no meio de tudo isso. É verdade. Boa tarde. Obrigado, Claudio, por me receber, pela oportunidade de falar um pouquinho aí do nosso negócio, da nossa empresa. O que você fala é verdade, né? O IoT hoje ele é mais do que uma revolução, é um movimento muito grande no mercado, porque muita coisa hoje gira em torno de soluções de IoT. A iTech se posiciona nesse mercado como uma empresa para prover soluções para os integradores, principalmente, para aqueles que pretendem desenvolver as aplicações finais. Uhum. A gente atua como distribuidor já há mais de 30 anos aqui no Brasil. Nascemos como uma empresa focada inicialmente nas soluções com componentes eletrônicos, desenvolvimento de soluções baseadas em processadores, microcontroladores, dando suporte aí a toda a indústria nacional. Há pouco mais de 20 anos, tivemos uma vertente que desenvolvendo tecnologias de comunicação, baseado naqueles primeiros módulos de comunicação em cima de rede celular, que a gente chamava antes de M2M, que era machine to machine, e hoje se tornou o IoT. Né? Então, a gente vem desde o comecinho, quando se começou a transmitir dados sobre redes sem fio, a iTech estava presente nesse primeiro desenvolvimento, dando suporte a clientes desenvolvendo. Tivemos uma fase de desenvolver produtos próprios, então a gente tem uma engenharia competente porque conhece como é o processo de desenvolvimento. Isso nos ajuda a suportar nossos clientes em todos esses processos. E agora, mais recentemente, a gente passa a ter toda uma linha de equipamentos para montagem das redes de IoT e para montagem das soluções. Ótimo, falando em solução, aí que eu quero pegar. A gente estava conversando ontem aqui, você me falou das vertentes que hoje, das verticais que a iTech trabalha. Aí você me falou de agro, de manufatura, smart cities, cadeia fria, saúde inteligente, smart health. Me conta um pouquinho de cada uma para eu poder entender isso aí. Não, é isso aí. O que eu vou tentar ir uma a uma, um pouquinho didaticamente, dar alguns exemplos práticos de como a gente tem atuado, né? Então, o primeiro grande mercado que sempre puxou as tecnologias de comunicação sem fio é o mercado de rastreamento. Então, vou começar a falar pela vertical que pega Smart City, pega manufatura e pega agro. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje você tem mercado de rastreamento, ele nasceu inicialmente para rastreamento veicular, mas hoje a grande demanda é para o rastreamento de carga, seja para aplicações de segurança ou para aplicações logísticas. Sim. Né? Então, isso se aplica ao rastreamento de dispositivos dentro da cidade, sejam eles veículos, sejam, por exemplo, geladeiras com vacinas que precisam ser monitoradas do ponto que sai ao ponto que chega, com acesso não somente ao posicionamento, mas a temperatura, a curva térmica. Você precisa ter sensores que registrem isso de forma segura e possam ser auditáveis, né? Então, esse é o exemplo que eu te falei de uma aplicação de rastreamento que, na realidade, eu falei de 3, mas pegam 4, porque tem o Smart Health aí também, né? No agronegócio, existe muita questão hoje do rastreamento dos equipamentos agrícolas, não somente do trator ou da colheitadeira que está fazendo os insumos são muito importantes, insumos caros que precisa saber onde está, por onde andou, qual o tempo de funcionamento. Você monitora melhor a cadeia de suprimento. Exatamente. E a logística pelas indústrias, muitas indústrias trabalham, por exemplo, com o aluguel desses equipamentos e ela precisa saber como está usado. Ela pode cobrar de uma forma diferenciada pelo tempo de uso e não só pelo tempo que o equipamento ficou com o cliente parado muitas vezes, né? Sim, isso é extremamente importante. Agora, você me disse que você tem uma equipe de profissionais extremamente capacitados a acompanhar todo esse processo. E você falou que esse é um dos grandes diferenciais da iTech. Me conta um pouco mais disso daí. É isso aí. Uma das coisas, a gente procura trabalhar com
três diferenciais dentro da nossa empresa no mercado junto aos nossos clientes. O primeiro é o apoio para a definição da solução técnica. Né? Então, se o cliente tem um determinado projeto de implantação de uma rede, por exemplo, vou dar um exemplo de uma implantação em Smart City para monitoramento de esgotos e bueiros dentro das cidades. É necessário fazer a implantação de uma rede que faça essa cobertura, tá certo? Você pode utilizar uma rede pública ou pode utilizar uma rede privada. Então, a gente já começa tentando ajudar o cliente a decidir ou até uma rede híbrida. Então, qual das vertentes ele deve seguir. O próximo passo, ele vai precisar definir a tecnologia do sensor que ele vai utilizar. Por exemplo, hoje você tem empresas que estão preocupadas muito em devolver água para o rio com uma estação de tratamento dentro da própria indústria. Sim. E você já tem condição de entregar isso com qualidade técnica. Exatamente. Então, aí você tem que definir quais são os parâmetros que vão ser medidos dessa água, que tipo de sensores tem disponível no mercado, Sim. qual os índices que ele efetivamente precisa entregar para você saber se vai para uma tecnologia mais precisa, obviamente mais cara, ou uma tecnologia de uma Sim. medição que possa entregar os índices necessários para que caiba dentro daquela operação do negócio dele. Claro. Então, esse é o primeiro ponto, ajudar a definição do negócio. Muitas vezes o cliente já tem um negócio definido, vem atrás da gente para a parte do suporte técnico. Aí sim, a implantação desse sistema. Então, eu tenho uma equipe de engenheiros que vai ajudar os nossos clientes desde a configuração inicial do gateway, no detalhe, como que aquilo vai ser feito, como que aquilo vai ser configurado. Uma vez implantado em campo, a gente continua dando um suporte contínuo, porque essas redes implantadas, elas têm o que a gente chama de vida própria, né? Elas desenvolvem seu próprio comportamento e uma não é igual à outra. Mesmo porque, né, Maurício, a gente sabe muito bem que não é só uma questão de hardware. Não. Você tem um sistema envolvido atrás disso que não pode falhar. Você pega uma usina sucroalcooleira ou algo parecido com isso, se você perder um silo de estoque, você vai ter alguns milhões de prejuízo. E não é assim que funciona. Sem dúvida. Muitas vezes você implanta um projeto e por algo que você não previu, que não era inerente diretamente ao projeto, mas ele simplesmente para e você tem um insucesso devido a não ter estudado outras condições de contorno daquela aplicação. Ou seja, você também poder adaptar uma solução mais adequada para que ele melhore a produtividade dele, no fim das contas. É essa a ideia. É essa a ideia. Me conta uma coisa agora. Você sabe que o nosso tempo é para lá de escasso e curto. Se hoje você como uma empresa de ponta tivesse que me dar uma recomendação para montagem do projeto, para colocar uma nova solução no mercado, o que a I-Tech poderia me recomendar? Bom, como a gente disse, a primeira coisa é buscar parceiros do mercado que tenham alguma experiência. Independente da ideia ou da solução, que muitas vezes nasce realmente em lugares com pessoas que não conheciam, às vezes, determinado sistema, é importante você buscar se cercar de quem já teve experiência para aproveitar essa experiência e poder criar novas coisas, mas com maior segurança. Sim. Né? Como complemento do nosso suporte, eu te falei da parte técnica, da parte do desenho, mas existe uma outra questão que é a questão financeira. Então, um dos nossos skills é fazer um desenho que envolve a parte fiscal, as classificações dos equipamentos, a busca por financiamento, como que a gente pode desenhar e fazer com que esse projeto se torne viável. Porque às vezes a ideia é muito boa, mas o teu financeiro não ajuda, você não vai ter como suportar você vai ter que aquilo. bater na porta do BNDES para desenvolver algo maior. Exatamente. Então você tem todas essas nuances, a gente tenta buscar e entregar junto com o nosso suporte aos nossos clientes. E é isso que a gente recomenda, que quando você vai fazer um projeto, busque pessoas com experiência. Temos a I-Tech, mas temos outras empresas muito competentes no mercado também. A gente busca se ajudar, a nossa posição sempre foi essa, ser parceiro. Tem que alimentar o ecossistema. Para a gente, quanto mais crescer, melhor é. Então, a gente busca ter um comportamento bastante ético e solícito, não só aos nossos clientes, como aos nossos parceiros e concorrentes que trabalham perto da gente. É isso que faz a diferença, sabe, Maurício? Eu costumo falar muito para os meus alunos na academia
que o mercado só vai mudar quando a gente deixar de falar eu e passar a falar nós. Aí a gente começa a andar para frente. Sem dúvida. Maurício, mais uma vez, queria te agradecer. Eu que agradeço, Claudio. É um prazer ter você aqui e trazer uma empresa com tanta inovação, com tecnologia de ponta, que só vem a somar a esse ecossistema de IoT. E nós ficamos por aqui. Queria agradecer a tua audiência aqui e convidar você a assistir esse podcast novamente e os outros no nosso site da BIM. Até mais.